Esse é Telapia, pitacos das telas na sua vida por duas fãs de cultura pop. Em vez de terapia, tem cinema, TV e streaming. A gente usa o entretenimento para oferecer pontos de vista para as nossas questões existenciais. A cada episódio, respondemos dilemas reais com sugestões de séries e filmes. Eu sou Melissa Setúbal e me joguem no precipício quando eu fizer 70 anos. E eu sou Joana Pelerano, e quando aos 900 anos de idade chegar, tão boa aparência você não terá. Esse episódio nasceu há 10 mil anos atrás, e não tem nada nesse mundo que não saiba demais. A pergunta de hoje vem da aniversariante Ruth, que está completando 50 anos. Aê, Ruth! Parabéns! Parabéns! Ela diz: a chegada desse marco está pesando mais do que eu imaginava, e mais do que os 30, os 40 pesaram. Eu sempre achei que a velhice estava num futuro distante, mas agora o futuro está aí e eu estou surtando. Parece que meu tempo está acabando e eu não fiz nada do que eu queria ainda. Tem alguma coisa aí para assistir mais realista do que aquela piração de And Just Like That? Ruth, eu tô até agora tentando entender por que desenterraram Sex and the City e gastaram todo aquele dinheiro simplesmente para poder estragar tudo e ainda fazer um desserviço ao envelhecimento das mulheres. Então, Joana, começa aí, senão esse episódio vai virar uma grande reclamação sobre And Just Like That e a gente não tá aqui para isso hoje. Combinado, bora lá então, Ruth. Temos boas notícias que vêm da pesquisa da Becca Levi, que é professora de Psicologia e de Ciências Sociais e Comportamentais da Universidade Yale, nos Estados Unidos. Ela mostrou que boa parte do que se achava que era inevitável no envelhecimento, tipo piora na audição, perda de memória, problemas cardiovasculares, são tudo questões influenciáveis pela percepção que a pessoa tem sobre envelhecer. Então, se a pessoa acha que envelhecer é o fim, isso vira uma profecia autorrealizável. Agora, ter crenças positivas sobre a maioridade, como chamar de melhor idade para começar, é comprovadamente capaz de melhorar a saúde, a qualidade de vida e a longevidade. Segundo a pesquisa, dá em média 7 anos e meio de expectativa de vida. Isso significa que é importante se rodear de bons exemplos de pessoas que envelheceram bem, felizes, saudáveis. E se por acaso na sua vida esses exemplos não são abundantes, a nossa terapia das telas pode ser uma excelente solução. Ruth, então vou começar com uma série que eu sou muito fã, que chama Grace and Frankie. Que elas estão, assim, em outro nível. É muito bom. E são muitos os motivos por que a gente ama essa série. O primeiro é que é dos mesmos criadores de Friends, ou seja, pessoas especialistas em fazer série de comédia boa de verdade. O segundo é que tem muitas temporadas, então você tem personagens muito bem desenvolvidos e com muitas histórias diferentes. O terceiro é sobre uma parcela da sociedade que a gente não pensa, estereotipicamente, pelo menos, como pessoas que ainda têm muitas aventuras e transformações para viver. E a série mostra vários idosos, com muitas questões de idosos e também com muitas questões de a maioria dos seres humanos vive em várias épocas da vida. O quarto motivo foi apostar em 2 atores famosos por seus personagens machos e poderosos para fazer um casal gay. E o quinto motivo, e mais importante deles, simplesmente Lily Tomlin e Jane Fonda, 2 das maiores atrizes do cinema e do teatro, que poderiam já estar descansando em berço esplêndido, porque já mais que cumpriram aí a sua missão como atrizes fodas, e elas escolheram ir para a TV para poder contar mais uma história super importante socialmente. Aliás, Jane Fonda é uma enciclopédia de bons exemplos de envelhecimento com os personagens que ela faz, né? Gente, é isso, eu quero ser Jane Fonda quando eu crescer, né? Porque essa mulher, gente, nem precisa assistir nada dela, só acompanha ela vivendo, porque além de atriz super premiada, figura aí bem proeminente nos movimentos sociais nos Estados Unidos, ela ainda vira ativista ambiental, inspirada pela juventude da Greta Thunberg, e faz e acontece enquanto se trata de câncer e tem quase 90 anos. Pelo amor de Deus. Por isso, super recomendo 2 documentários em que ela é a protagonista. Uma é a sua biografia, Jane Fonda, em 5 atos, e o outro é Feministas, o que elas estavam pensando, ambos de 2018. Outro filme que eu adoro, com outro ícone de cinema, o Robert Redford, chama Nossas Noites, que começa com uma premissa super interessante. Ela é viúva e propõe a ele, que é viúvo, a passarem a dormir juntos. Só dormir mesmo, porque ela sente falta de ter alguém junto na cama para poder conseguir dormir melhor.
E tem uma coleção de comedinhas gostosinhas que ela tá junto com outros ícones da TV e do cinema, inclusive suas grandes amigas Lily Tomlin, Diane Keaton, Rita Moreno e outras maravilhosas vivendo suas velhices cheias de sonhos, aventuras e diversão. Anota aí essa lista. Moving On, do jeito que elas querem, o próximo capítulo, 84 Brady, Quatro Amigas e uma Paixão. E Nossas Noites. Eu quero começar logo com Tiro, Porrada e Bomba e indicar Red, Aposentados e Perigosos, de 2010, e a sequência Red 2, Aposentados e Ainda Mais Perigosos, Eu amo esse título. de 2013. São 2 filmes de ação com gente como Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren, Morgan Freeman, Anthony Hopkins, interpretando agentes aposentados de instituições secretas e perigosas como a CIA. Mostra de maneira bem dinâmica e divertida como a idade não precisa ser sinal de limitação. A gente não tem validade para se adaptar a novas realidades e perigos, no caso. Minha próxima sugestão é Um Espião Infiltrado, série de 2024, com a 2ª temporada prevista para esse ano. A série é do Michael Schur, que também esteve por trás de The Office, Parks and Recreation e The Good Place. Então já vem com pedigree de comédia que aquece o coração. A série é estrelada por Ted Danson, maravilhoso, como um viúvo deprimido que consegue um bico de investigador numa casa de repouso. É uma série fofa que eu recomendo para todo mundo, principalmente para quem está passando por um desses lutos típicos da idade, seja o falecimento de um ente querido ou outras perdas, tipo divórcio, aposentadoria ou saída dos filhos de casa. É um exemplo muito legal de como é possível se redescobrir ou se reinventar em qualquer idade. E por último, não tem como falar de bons exemplos de envelhecimento sem citar Golden Girls, ou Super Gatas, que correu para que And Just Like That pudesse tropeçar. Essa sitcom de 1985 tem 7 temporadas e conta a história de 4 mulheres, Rose, Blanche, Dorothy e Sophia, nos desafios de dividir a casa e a vida com amigas em meio a diferenças geracionais, de crenças, de história de vida. Além do elenco icônico, com Bea Arthur, Betty White, Rue McClanahan e Estelle Getty, a série é emblemática por ter colocado essas mulheres 50 a mais e uma supostamente 80 a mais, o que não é verdade, 3 viúvas e uma divorciada como protagonistas de suas próprias vidas, colocando a amizade como o segredo para lidar com qualquer desafio que apareça, seja ele familiar, profissional, amoroso ou de saúde. Se o segredo para uma boa longevidade é ter bons exemplos para a gente se inspirar, não tem coisa melhor do que devorar um cheesecake na presença dessas gatas. E agora, sugestões para assistir. Falar de bons exemplos de envelhecimento pede um parênteses, que é o fato de que não é todo mundo que envelhece igual. A experiência de diferentes classes sociais, raças, gêneros, sexualidades vai com certeza impactar fortemente esse processo. Por isso, a gente achou que valia a pena checar como anda esse processo em um desses grupos, os homens gays. Para isso, a gente convidou o Daniel Pérez, pós-graduado em Criatividade, Comunidades e Experiências, que pesquisou o envelhecimento da população LGBTQIA+, para o seu projeto final de curso. Olha só que interessante essas nuances. Para falar do envelhecimento do homem gay, eu acredito que temos 2 visões. Quando falamos do público hétero olhando para o envelhecer gay, eles têm uma percepção que os gays aparentam menos idade do que têm, que as gays demoram um pouco mais para envelhecer do que os homens héteros. Eu acho que isso pode estar muito ligado ao cuidado com o corpo, é ter uma preocupação também com a saúde mental, de ter muito mais proximidade da estética, de recorrer a práticas e produtos que venham a melhorar a aparência e ajudar nesse envelhecimento. O que é muito positivo. Mas daí a gente parte para um segundo ponto, do porquê o público gay acaba tendo tanta proximidade barra necessidade dessa busca constante por se manter jovem. E aí, quando a gente parte da segunda visão, que é do homem gay, é a visão dentro do seu próprio meio, aí acaba sendo um pouco mais complexo e também até mesmo cruel em alguns pontos, né? Porque
A idade do homem gay, ela é contada muito a partir de, assim, dependendo da região onde você está, um homem gay com mais de 35 anos, ele já é chamado de kakura, né? De maricona e diversos termos assim, ele já é considerado uma bicha mais velha, né? E mesmo muitas vezes não aparentando. Falo por mim, eu tenho 39 anos, não aparento essa idade, e a depender com quem eu esteja, o ambiente que eu estou frequentando, eu já sou considerado uma pessoa mais madura. E daí tem sim essa busca constante por se manter jovem, se manter bonito, se manter com o corpo em forma, se manter dentro de padrões para fugir desse molde, dessa caixinha da maricona, né? Então é um envelhecer diferente do mundo hétero e tem as suas particularidades dentro da sigla LGBTQIAPN+. Interessante, né? Essa similaridade com a pressão estética que as mulheres também sofrem. E, gente, é realmente muito forte. Percebo amigos meus, pessoas interessantíssimas, lindas, cheias de vida, sucumbindo a essas cobranças sociais, sofrendo demais. Agora, olhando de como é retratado assim por filmes, séries, eu vejo ainda poucos exemplos da vida do homem gay mais velho, até mesmo idoso, né? Muitas vezes é retratado ainda um homem gay, mas ainda dentro de um padrão hétero, então é aquele homem que tem um corpão, é o tiozão gato, e ainda é retratado muito dessa forma. Eu vejo muito pouco exemplo de idosos gays retratados em filmes e séries. E quando há, parte muito de uma perspectiva de solidão, de tristeza. Por conta disso, eu acho que o que me trouxe de muito insumo, assim, tanto positivo quanto a se pensar, é um documentário do YouTube LGBT mais 60 Corpos que Resistem, do Yuri Fernandes. Tá na terceira ou quarta temporada. Então, é uma série de vídeos com diversos personagens brasileiros de diversos locais e dentro de diversas siglas, né? Então, tem homens gays, tem lésbicas, bissexuais, trans, e ele traz ótimos pensamentos e vivências, assim, que a gente nem imagina, justamente porque é pouco explorado, pouco retratado. Então, ao mesmo tempo que tem sim exemplos de vivências muito tristes, né, muito pesadas, cruéis, ao mesmo tempo traz também bons exemplos. Então, tem casais de homens gays mais 60 que adotaram uma criança e que hoje já é um adolescente, e que mostra o quanto isso mudou a vida desse casal, né? Então, traz sim exemplos de coisas que homens gays que estão envelhecendo podem viver. Então, isso é muito bacana, mesmo que sejam exemplos pequenos e que eles poderiam ser muito mais explorados, mas dá, de certa forma, uma esperança de, poxa, a vida do homem gay não acaba aos 40, assim, a gente pode viver 50, 60, ter uma família, adotar uma criança, ter um cachorro junto, comprar uma casa junto e realizar sonhos, juntos ou não, sozinho também, não importa, mas a gente tem esperança de, quem sabe, viver uma fase idosa mais respeitosa, que a gente tenha inclusão na sociedade e que a gente seja visto de uma forma importante dentro da sociedade. Aqui eu trago dois exemplos, assim, que estão dentro do que eu falei. O primeiro exemplo até é de uma série que foi cancelada, ela é protagonizada pelo Neil Patrick. Essa série a que o Dan se refere é Uncoupled, de 2022, e só teve uma temporada, infelizmente. E ele traz justamente esse estereótipo, sabe? Do gay branco, magro, malhado, que tem grana e que, de certa forma, ele é mais aceito no meio gay. E ele tem a passabilidade, vamos dizer assim. E poderiam, eu acho, ter trazido um tipo de ator, personagem
que fosse um pouco mais próximo da realidade e trazer justamente questões mais próximas da realidade. E em This Is Us, ó, eu já dando spoiler, tem o pai do Randall, que bem lá na frente eles trazem isso, né? E só que assim, durante toda a série ele tem todo aquele traço, né, de um homem hétero, mais rude, mais fechado e tudo mais. E que, né, em sua fase aí mais avançada, ele tinha um companheiro. É muito bonita a abordagem ali, né? Mas muito pequena. A série ela aborda de uma forma intensa e profunda diversas relações heterossexuais. E eu acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais, dado mais atenção. Pecou um pouquinho numa oportunidade ali de trazer mais highlights dessa relação. Olha aí, This Is Us aí de novo, minha gente. E dessa vez para falar de uma pessoa bissexual, que passou a juventude e a idade adulta em momentos de sociedade em que essa expressão de sexualidade nem era considerada como possível. E nossa, como a bifobia ainda corre solta, tanto pela galera HT quanto pela galera LG. E só para fechar a conversa, eu quero indicar Modernos de Meia Idade, que é uma série de 2025 que é um Golden Girls com homens gays em Palm Springs. É bem divertido, vale a pena. Nathan Lane, sempre divertido. Esse foi mais um episódio de Telapia. As sugestões de hoje foram os filmes Nossas Noites, Moving On, Do Jeito que Elas Querem, o próximo capítulo, 84 Brady, 4 Amigas e uma Paixão, Red, Aposentados e Perigosos 1 e 2, os documentários Jane Fonda em 5 atos, Feministas, o que elas estavam pensando, e as séries Grace and Frankie, Um Espião Infiltrado, Golden Girls, LGBT+, 60, Corpos que Resistem, Uncoupled, This Is Us e Modernos de Meia Idade, com menções honrosas para And Just Like That, Friends, The Office, Parks and Rec e The Good Place. Mande a sua pergunta anônima por aqui ou em @sessão de Telapia no Instagram, que a gente responde num próximo episódio, sugerindo algo para você assistir, se divertir e, quem sabe, ganhar outras perspectivas. Até a próxima!